Olá, está começando agora mais uma edição do seu podcast Agro. Eu começo perguntando, você sabe qual a importância do licenciamento ambiental e o passo a passo para a regularização fundiária? É sobre esses e outros assuntos que vamos falar no programa de hoje. E quem vai esclarecer para a gente é o advogado Cairo Ícaro. Ele é conselheiro da OAB Roraima, membro da Comissão Nacional do Meio Ambiente do Conselho Federal da OAB, membro da União Brasileira de Advocacia Ambiental, atua na área de Direito Ambiental e Empresarial. Cairo Ícaro, muito bem-vindo ao podcast Agro. Muito obrigado pelo convite e agradeço a oportunidade de fazer parte de um projeto tão importante no estado de Roraima, que é para tratar justamente do que o estado tem mais a oferecer e crescer, que é a atividade do agronegócio. Certo. O nosso programa, né, o seu podcast Agro, ele é focado para tratar, né, de assuntos relacionados ao agronegócio, né, assuntos que possam esclarecer, né, o produtor, com temas, assim, relevantes. Você atua, né, na advocacia, assessorando esses produtores, né, e aí eu queria saber de você, por onde que ele deve começar? Ele quer regularizar uma terra, quer um licenciamento ambiental, quer fazer a regularização fundiária? A atuação de vocês é nesse segmento? Pode explicar como é que funciona? Posso sim. Para essa pergunta existem diversas respostas. O produtor rural ele precisa entender em que momento ele se encontra, em que estado se encontra a propriedade dele. Há produtores, por exemplo, que estão buscando o estado de Roraima para adquirir uma propriedade. Ele já tem que analisar, essa propriedade já exercia alguma atividade há muito tempo? Existe o conceito de área consolidada, ou seja, o Código Florestal, com todas as mudanças que tiveram, a partir de 2008 e 2012 ele criou um marco temporal. Quem desmatou, quem exercia atividade antes de 2008, é um cenário que tem anistia, que regulariza sem multa. Você fez um desmatamento posterior a 2008 e que ultrapassou os 20% que era permitido, é um outro cenário que pode ser de autuação. E agora, recente, em 2022, agosto de 2022, o estado de Roraima aprovou o ZEE, que é o Zoneamento Ecológico e Econômico, dizendo o seguinte, que quem tem uma propriedade pode utilizar 50% dela para preservar e 50% para utilizar. Então, nesse cenário que eu estou trazendo para você, a depender de quando ocorreu o desmatamento ou início de uma atividade, há diversas formas de aplicação da legislação. E aí, nesse caso em que eu estou falando em específico, há necessidade, por exemplo, de um advogado, juntamente com uma equipe técnica, que advogado não consegue sozinho fazer esse trabalho, depende de um agrônomo, de um biólogo, de um engenheiro florestal, para fazer os indicativos da melhor forma de regularizar essa área, a melhor forma de ele começar uma atividade, se não tinha ainda, de forma que não traga o maior custo para ele. Então, se ele não foi multado ainda, tem o risco de ser. Provavelmente algumas propriedades, a depender de como foi feito o histórico dela, para regularizar, vai ter que aceitar o custo de uma autuação, mas em outros casos não, há a possibilidade de regularizar um passivo ambiental sem autuação, como é exemplo dessas áreas antes de 2008, como novas áreas a abrir, antes de começar a fazer qualquer tipo de abertura, fazer um projeto para ser aprovado, para depois começar uma atividade. Então, nesse cenário do estado de Roraima, a gente vê diversas legislações que ocorreram ao longo do tempo e que, a depender do momento e da fase de cada uma dessas circunstâncias, poderá ser aplicado de diferentes formas para a regularização desses imóveis. Certo. E aí, você falou, né, em relação à multa, eu queria que você explicasse aquele que ainda não obteve o licenciamento ambiental, ou porque não sabe como fazer, ou porque está esperando o tempo passar mesmo, se for fiscalizado, né? O que deve fazer? Tem uma alternativa? Ele já vai ser multado? Ele tem um prazo? Como é que funciona? Há dois procedimentos. O fiscal, seja do IBAMA, da FEMAL, da prefeitura, que vai até o local para identificar o eventual dano ambiental e a infração cometida, ele já vai, em boa parte dessas fiscalizações, com as informações já levantadas lá na base do órgão. Eles pegam a imagem de satélite, faz levantamento em cima do carro, já pega os polígonos e já desenha, olha, dessa propriedade todinha, tantos por cento está desmatado, tantos por cento está preservado, está de acordo com a lei ou não, para eles já chegarem com a medida. Quando eles têm essas medidas muito claras, na convicção da instituição, eles não chegam mais para notificar ou para dar oportunidade, já chegam com a medida mesmo sancionatória. Olha,
eu identifiquei isso, tá aqui o auto de infração, para cada hectare que tu cometeu uma irregularidade, eu entendo que tu vai ter uma penalidade no valor de X, baseado no artigo tal, e por conta disso, estou te autuando. Mas quando ele chega em um determinado momento de uma fiscalização, ele chega lá e fala assim, olha, eu não tenho registro de nada teu no banco de dados do governo federal, nem estadual, nem nada, mas eu cheguei aqui e a gente identificou que alguém desmatou algo nesse polígono aqui, ou por uma denúncia, ou porque eu identifiquei. Qual é teu nome? Fulano. Quando ele toma conhecimento disso, ele fala assim, fulano, eu vou te dar um prazo de 5, 10, 15, 20 dias para que tu me apresente toda a tua documentação, porque no nosso banco de dados não tem essa informação ainda. Ele concede essa oportunidade para a pessoa entregar essa informação e ele verificar, ó, não tinha no banco de dados, mas ele já tinha licença, ou então não tinha licença, e aí eu confirmei que eu não ia autuar de forma indevida. E aí, a partir desse procedimento, ele toma as medidas de dar finalizar o procedimento de fiscalização com um relatório demonstrando que a área estava regular, mas não tinha o dado, ou ele vai comprovar que efetivamente a pessoa não procurou o órgão ambiental e que pode multar, e aí a pessoa tem um prazo de 20 dias para fazer a defesa. A partir desse momento que ocorre, independente dessas duas circunstâncias, tem o prazo de 20 dias para fazer uma defesa, a pessoa pode procurar um advogado, a defensoria pública, para poder estar fazendo essa defesa. Há também a possibilidade do próprio autuado, sem a necessidade de advogado, fazer a defesa, né? Desde que ele talvez tem que ter conhecimento na área para ele fazer uma defesa bem mais apurada em relação ao que está sendo acusado contra ele. Certo, então é muito importante, né, para evitar transtornos, que a pessoa busque, né, informações, busque os profissionais para que faça todo esse processo de licenciamento ambiental. E nesse sentido está tendo já uma certa preocupação de procurar especialistas da área. Acho que na parte médica, quando a gente está com algum tipo de doença, está doendo meu coração, a gente já pensa logo no cardiologista, porque é algo específico, aquele profissional estudou como qualquer um outro e depois se especializou só para tratar daquela parte do corpo humano. E no campo do direito, a gente sai da faculdade, a gente passa na prova da OAB, estando apto a atuar em qualquer área. Mas o estudo que tu faz ao longo da profissão e o nicho de mercado que você procura atuar, lhe dá uma certa autonomia ou autoridade sobre o assunto para que você tenha condições de tratar melhor de determinados assuntos do que outros. Então, por exemplo, eu falo por mim, né? Lá no escritório a gente começou com direito ambiental e estendeu para o direito empresarial, que é voltado para supermercado, para empresa. Mas, por exemplo, se chegar algum tipo de processo criminal relacionado a crime que contenha sangue, ou então a tráfico de droga, algum tipo desses processos criminais, a gente não tem capacidade de trabalhar. Por quê? Porque a gente, apesar de ter algumas disciplinas na faculdade, não foi isso que eu vim exercer ao longo do tempo. E aí, se eu fosse advogar nesse campo, que para mim é desconhecido, eu teria uma atividade e um serviço mediano, não seria o que eu estava esperando entregar para um cliente. Certo. E agora vamos falar de um outro assunto que é sobre a regularização fundiária, né? A gente sabe que existe todo um processo de regularização fundiária, burocrático, inclusive, né? E aí eu queria que você explicasse também. As pessoas que não sabem por onde começar, se tem que ir no Iterai, mas tem que ir, né, no INCRA, para onde ele deve ir, como ele deve fazer para buscar essas regularizações. Principal ponto de quem quer procurar regularizar um imóvel é descobrir em que gleba ele se encontra e a natureza desse imóvel. Por exemplo, se você está dentro de um projeto de assentamento e você tem convicção de que é um projeto de assentamento, não há dúvida, você tem que procurar o INCRA, porque ele que tem competência na lei de regularizar projeto de assentamento. Exceto se o Estado de Roraima criar um projeto de assentamento estadual, mas por regra é o governo federal que vem incentivando a agricultura familiar, fomentando esse tipo de atividade. Então, se você tem uma área, tem que procurar o INCRA, que é lá que ele vai resolver o seu problema. Esse tipo de serviço, ele é gratuito, porque é o governo federal que disponibiliza as pessoas, né? E, inclusive, se você quiser ter o levantamento da sua área, saber os polígonos, qual é o tamanho dela, é o INCRA que vai fazer esse serviço para você. Agora, vamos pensar em um outro cenário que não é a área de projeto de assentamento, e é um imóvel de regularização de área do Estado de Roraima, né? Que o Estado de Roraima tem competência para fazer isso. Você tem que procurar o Iterai.
E aí, qual é o passo a passo, de forma bem rápida, que acontece? Você procura Iteraima, preenche alguns requerimentos, apresenta os polígonos, ou seja, as coordenadas geográficas da sua área, e fala o seguinte: olha, eu tenho posse sobre essa área há tanto tempo, e eu quero ter meu documento. Me autoriza o Iteraima eu fazer o georreferenciamento dessa área? O Iteraima pega esses dados, coloca no banco de dados que eles têm, para saber se tem sobreposição ou não, alguma coisa do tipo, fala assim, está autorizado a fazer o gel. A partir desse momento, você contrata um topógrafo para ele fazer a medição da sua área, colocar as pedras e tá dentro todas as informações técnicas do georreferenciamento e apresentar para o órgão. E aí, a partir daí, ele vai ter o quê? A fase de vistoria para identificar que aquela tua informação inicial de que há tanto tempo está na área e está produzindo alguma coisa, está atendendo os critérios da lei, se atende bem a função social, se está usando de forma racional os recursos naturais, se você tem a posse mansa e pacífica, se há algum indicativo de alguém sobrepondo sua área que virtualmente no sistema não se encontrava, mas na prática está encontrando. Enfim, eles vão identificar se está tendo cultura, se está tendo todas as práticas necessárias para que o Estado compreenda que aquela pessoa que está ocupando aquela área é uma pessoa que efetivamente é um produtor que tem a contribuir com o Estado. Feito todos esses parâmetros da lei e todos os procedimentos internos do Iteraima, vai ser expedido o título definitivo. Aí, a partir desse momento, a pessoa tem um título definitivo dela e a área dela está regularizada. Mas, nesse caminho todinho, existem diversas fases, né? E essas fases têm que ser respeitadas. Por exemplo, tem a manifestação também da Procuradoria do Estado, tem manifestação técnica, vistoria técnica, enfim. São infinidade de atos que tem que ter um acompanhamento. E aí, nesses casos, volto a repetir, só a contratação de um advogado não resolve o problema de um produtor, porque depende de um topógrafo para fazer o trabalho técnico que advogado nenhum tem atribuição por lei ou competência por lei e nem conhecimento técnico para isso. Então, o serviço do advogado nesse aspecto, ele ajuda em que sentido? Como acompanhar o andamento de um processo e se as análises feitas pelo órgão estão feitas de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Eventual discordância disso, o advogado pode fazer recurso administrativo, petição administrativa, e não resolvendo de forma administrativa e entendendo que seja o caso de acionar o judiciário, ele pode utilizar de medidas judiciais para fazer valer o direito daquela pessoa que está procurando regularizar. Então, existem diversos mecanismos, né? E aí a presença de um advogado e de um topógrafo pode ser um facilitador do produtor rural no sentido de ele verificar onde começa e termina o direito dele, estimativa de prazo, de tempo e o andamento regular do processo. Certo. E ainda falando sobre esse assunto, né, de regularização fundiária, e aí a gente tem acompanhado, né, alguns noticiários de que existe, por exemplo, pessoas disputando por aquela terra, né, um conflito de propriedade, digamos assim. Nesses casos, né, a pessoa, como ela vai proceder? O escritório pode atuar também ajudando nesse processo, nesse contexto? Sim. Esse tipo de demanda, o que eu acabei de explicar relacionado à regularização fundiária, eu dei um exemplo de algum processo que correria perfeitamente, mas em razão de ser um estado novo, o processo de regularização do estado de Roraima é novo, há divergência entre vizinhos, há divergência entre opinião da instituição, há divergência de uma infinidade de informações. E isso acaba por desaguar lá no judiciário. Então, o que acontece na prática? Eu tenho uma determinada área, meu vizinho tem uma determinada área, mas quando a gente pegou as peças técnicas, alguém estava ficando com uma parte maior do que, em tese, poderia ter, e outro achando que estava ficando com uma parte menor que poderia ter. Quando acontece esse tipo de circunstância, que há litígio, as pessoas podem entrar com medidas judiciais, como interdito proibitório, manutenção de posse, se for caso já de ter tido definitiva ação demarcatória, ação reivindicatória, enfim, tem uma infinidade de medidas para isso. Que inicialmente, se ainda estiver em fase de regularização fundiária perante o Iteraima, todos esses questionamentos podem ser feitos administrativamente. E aí a lei de Roraima, inclusive, para evitar risco de ficar dando título definitivo de forma indevida, ou então de forma desinformada, o que eles fizeram? A lei do Estado de Roraima, a lei 976, salvo engano, no artigo 24, vem dizendo o seguinte: Iteraima, tu não pode dar título definitivo ou dar continuidade ao processo de regularização quando tiver
litígio administrativo ou judicial. Então, se eu tenho um questionamento contra uma propriedade que é sua, enquanto esse litígio não resolver, seja dentro do Iteraima ou perante o judiciário, não pode sair documento nem para mim, nem para outra pessoa. Então, esse cuidado que a lei trouxe, ela foi cautelosa no sentido de falar o seguinte, eu não vou ficar brincando de emitir título. No momento que eu emitir é porque eu estou acreditando que, e tenho convicção de que o que eu estou entregando é certo, e que eu estou entregando realmente na mão de quem tem que ser proprietário. Então, a natureza da lei, a intenção do legislador foi essa, e a gente tem visto isso muito acontecer. Quando tem qualquer discussão, qualquer ponto que diga assim, opa, tem risco de mais de uma pessoa ser dona, não pode dar título enquanto não resolver essa pendência aqui. Isso tem acontecido nos processos hoje do Iteraima. Certo. E além dessas atuações que você explicou aqui, e aí a gente volta a falar em relação ao empresário agricultor, no caso, né? Que é a assessoria que vocês fazem. Além desse que você já explicou, tem algum outro, né? E aí, mais para esclarecimento mesmo, para aqueles que não sabem para quem recorrer, quais outros, né, serviços são oferecidos? Sim, tem uma infinidade de serviços que podem ser oferecidos, né, pela advocacia e o que a gente se propõe a fazer. Por exemplo, há diversos produtores rurais, ou investidores, ou empresários de fora, que eles estão procurando o estado de Roraima para adquirir propriedades. E aí a realidade, por exemplo, de um estado do Paraná é totalmente diferente daqui, mesmo sendo produtor, por exemplo, de soja. Por quê? Porque a realidade de lá, como é um estado mais antigo, ele já passou por um processo de regularização que praticamente todos os imóveis têm matrícula. E aqui em Roraima, poucos imóveis estão tendo matrícula, porque a gente está numa fase inicial, né? Então, o que ele precisa fazer? Fazer levantamento. Por exemplo, se a gente vai comprar uma casa, é muito simples. A gente vai no cartório e pergunta, existe algum embaraço nessa propriedade? Tem algum impedimento para isso? Não. A Caixa pode financiar, a Caixa pega esse documento, vai lá e financia. Pronto, tá todo mundo com segurança. O cartório está te afirmando que não tem problema nenhum, a Caixa está financiando porque ela tem certeza que não tem problema nenhum e tu está comprando porque tu não tem dúvida de nada. Quando tu compra uma área que é posse, que não é propriedade, que não tem matrícula, tu já fica assim, cara, eu tenho que entender a cadeia dominial. Quem foi a primeira pessoa que entrou na área? Vendeu para quem? Vendeu de forma correta para chegar em mim? Essa cadeia dominial está toda correta? Ela ocorreu dentro do tempo e espaço de forma correta? Ocorreu. Eu tenho que ir no Iteraima saber se tem alguém sobrepondo essa área ou não que eu estou comprando. Eu tenho que ir na Justiça Federal perguntar alguma dessas pessoas que já fizeram parte dessa cadeia, desse imóvel aqui, responde algum processo? Tem alguma dívida de execução fiscal, por exemplo? Porque se tiver alguma dívida de execução fiscal, tem a possibilidade, eu estou falando de risco, de probabilidade e risco, de essa propriedade ser objeto, por exemplo, de um leilão. Por quê? Porque era uma garantia que o credor encontrou para satisfazer a dívida que tinha. Então, essa área pode ir para leilão. Então, por exemplo, nesse cenário que eu estou falando, se a pessoa não tiver essa cautela de fazer toda essa pesquisa, identificar, por exemplo, também na Justiça do Trabalho, se a pessoa que está vendendo não tem dívida com o trabalhador, porque essa área pode ir a leilão para pagar a dívida do colaborador e do funcionário de algum dos anteriores proprietários, a pessoa não está comprando uma propriedade. Ela está comprando um problema e ela só descobre que está dentro de um problema posterior à compra. Então, a análise de risco e viabilidade da compra, um escritório de advocacia pode fazer. Levantar todas as informações e dados oficiais e entregar um laudo dizendo o seguinte, o risco da compra dessa área é baixo, médio, alto, com base nesses indicativos. E um outro ponto que as pessoas também têm que entender, eu estou comprando aquela área, nesse aspecto de regularização fundiária está tudo ok. Mas ele tem que analisar pelo valor que estão me vendendo a área e que ele não me entregou uma licença ambiental. Qual seria o risco de, a partir do momento que eu comprar, no outro dia chegar uma fiscalização da FEMAR, do IBAMA ou da prefeitura, que valor pode gerar de multa? Ah, tem a probabilidade de gerar esse valor aqui de multa. Então, eu não estou comprando uma propriedade pelo que eu paguei, eu comprei ela mais a multa. Porque há probabilidade de eu ter que pagar uma multa. Há diversas defesas no sentido de que o responsável pelo aquele dano é a pessoa que cometeu. Mas o fiscal também, no momento do trabalho, ele pode autuar quem ele identificou. E aí, a pessoa já tem que ponderar essa possibilidade. E há circunstâncias de áreas que as pessoas compram que não está sujeita a regularização nenhuma. Ou seja, tu desmatou bem mais do que poderia, por exemplo, os 50%,
e tu vai ter que reflorestar, e o custo de reflorestar também pode ser caro. Então, o que que a pessoa tem que analisar? Eu estou comprando a propriedade, o valor é X, a parte fundiária está ok. Além disso, tem um passivo ambiental que ele está sujeito à reparação de dano e tem que ser reflorestado, ou ele está sujeito tão somente à regularização ambiental e eu preciso contratar um consultor ambiental, que é um biólogo, um engenheiro florestal ou um agrônomo para conseguir uma licença ambiental para mim. Então, eu estou comprando uma propriedade, mas esse custo ainda tem o risco de sofrer uma autuação. Então, esses dados indicativos a gente consegue entregar para um eventual comprador para que ele tenha dimensão de exatamente saber assim, onde é que eu estou entrando. E do mesmo modo a gente consegue entregar isso para o vendedor. Porque quando o vendedor tem toda a documentação bonitinha, quando ele tem toda a licença ambiental dele, ele quer falar o quê? Você está comprando uma área boa, que tem segurança jurídica, que está respaldada de laudo e que tem todas as documentações. Você não está comprando uma aventura. Você está comprando realmente uma propriedade e não um problema. E isso acaba por agregar valor também ao imóvel dessa pessoa, porque está trazendo segurança jurídica. Porque é um momento que o Estado está passando que ainda está em fase de implementação que traz risco para todo mundo. Então, isso é um dos serviços de um determinado nicho que as pessoas podem estar procurando também, né? Além, evidentemente, de consultoria recorrente. Se é um produtor rural, você constantemente está precisando fazer compra de insumo, fazer compra de semente, você está precisando comprar e vender gado, você, enfim, está fazendo diversas operações comerciais. E isso tudo está relacionado muito com o contrato. Então, por exemplo, se você vai fazer um contrato de arrendamento, o contrato de arrendamento ele tem diversas peculiaridades. Qual o tempo mínimo que a lei permite que um contrato de arrendamento possa ter? Tu não pode fazer um contrato de arrendamento de 1 ano. Por quê? Porque a natureza jurídica da lei diz que não pode um prazo mínimo do que 4. Ah, não, mas eu vou fazer de 1. Tu está à mercê de interpretação do judiciário. Por quê? Porque há juízes que entendem que ele é válido, há juízes que entendem que não. Ah, mas para o negócio que eu estou fazendo é caso de ser arrendamento ou parceria agrícola? Então, assim, há uma diversidade de circunstâncias do negócio jurídico elaborado pelos produtores que uma análise bem feita vai dizer qual é o melhor indicativo de contrato que eles estão realizando para saber em que negócio está fazendo e que segurança jurídica a pessoa pode obter em relação a isso. Então, assim, a quantidade de serviço nessa área ambiental, ele realmente bem diversificado e não existe um advogado ambiental especialista por completo em direito ambiental. A gente está falando aqui de 2 nichos só. Quem produz gado e quem planta. E aí, se a gente pegar a infinidade de pessoas que trabalham com piscicultura, se a gente pegar, por exemplo, quem trabalha com energia solar, que aqui em Roraima está forte, você, além de se adequar à questão ambiental, você já tem que ver a ANEEL, o que a agência reguladora está falando, o que a gente tem que se antever para esse cenário que a gente está prevendo. Então, realmente é uma legislação muito esparsa que se a gente imaginar o tanto de coisa que tem e achar que a gente sabe de tudo, na verdade a gente acaba se perdendo. Então, dentro do direito ambiental, ainda tem mais uma camada de nicho que você pode se especializar e procurar atuar de forma bem responsável e ética. Certo. E, dando continuidade, eu queria saber a respeito daquele que já tem a terra toda regularizada, já passou por todas as etapas, já está com toda a documentação, e aí ele encerrou ou ele tem que dar continuidade aí nas documentações, o que ele precisa fazer? Aí vem uma fase bastante importante do produtor, é gestão e monitoramento, né? Então, um exemplo claro da necessidade de monitorar. Todo ano existe uma produção de soja, por exemplo, ele tem que cultivar. E ali ele trabalha com diversos colaboradores. E aí a licença ambiental ela vem dando assim, um determinado espaço para ele poder realizar aquele plantio. Olha, eu estou te autorizando, o órgão ambiental fala, estou te autorizando a tu plantar 100 hectares. E aí, quando a gente está falando de 100 hectares, menos que isso está autorizado, mais que isso jamais, porque pode sofrer autuação. E aí, por exemplo, ele não tem esse cuidado de fazer a delimitação e o perímetro da área para saber que realmente os 100 hectares está naquela dimensão e naquele espaço. E se o colaborador dele não pega um GPS e realmente não identifica que as coordenadas onde estão plantando foi exatamente um local autorizado e no tamanho permitido, há a possibilidade de ele ter embargo e ele ter problema. Inclusive, se ele utilizou financiamento,
ter problema com financiamento e não ter um novo financiamento no banco. Além de ter risco de antecipação de todo o valor, de todo aquele benefício de parcelamento que ele teve, ele tem um risco de ter antecipação desse contrato e não ter um novo contrato. Então, nesse cenário, né, de gestão e acompanhamento, o que é interessante? Olha, no meu período de plantio, eu pedi para que os meus colaboradores fossem fazer o serviço de delimitação da área, identifiquei os pontos e tudo mais. Vou pegar as coordenadas geográficas, encaminhar para uma equipe técnica que mexe com imagem de satélite, que trabalha elaborando imagem de satélite temporal, para identificar se aqueles marcos estão exatamente dentro dos marcos autorizados pelo órgão ambiental e dentro do tamanho permitido para a produção. Ah, não, está ok. Então, quando eu fiz aquele levantamento, eu tenho a convicção de que qualquer fiscal que chegar, independente do órgão que chegar, com as minhas licenças e a forma como eu estou trabalhando atuando, eu não tenho nenhum risco de ter nenhum tipo de informação nova, então qualquer surpresa desagradável. Não, eu estou ciente do que eu estou fazendo. Então não basta só pegar a licença e acreditar que quando um fiscal vai chegar, ou qualquer pessoa te faça qualquer questionamento, a mera apresentação de um documento é suficiente para comprovar que tudo que tu está fazendo hoje na tua propriedade está de acordo com a lei. Esse cuidado de estar verificando se o trabalho da tua equipe está feito de forma correta é a gestão que todo e qualquer empresário tem que ter dentro de qualquer empreendimento, né? E aí uma das frases que eu costumo até falar, que é um dos propósitos meu como alguém que nasceu aqui em Roraima, que pretende ver o estado sempre crescendo, é que um dos propósitos do escritório é trabalhar para tirar a mentalidade de ser homem do campo para ser empreendedor rural. E aí a gente quer fazer parte desse sucesso, dessa caminhada junto a essas pessoas, né? E a gente fica feliz em alguns casos que a gente pega uma pessoa que não tinha nem de crédito, que estava com dívida, que tinha multa do IBAMA, tinha tudo. A gente tem casos de sucesso que a gente conseguiu fazer com que a pessoa não tivesse mais multa, que a gente conseguiu limpar o nome dela, que a gente apresentou profissionais para regularizar a fazenda dela, que ele conseguiu ter a fazenda dele toda licenciada, que a gente conseguiu o desembargo do IBAMA, e ele conseguiu chegar na porta de um Banco do Brasil, de um BNDES, de um BASA, de uma Caixa, conseguiu financiamento, comprar um trator e produzir. Então ele já saiu daquela mentalidade de entender assim, eu não sou mais aquele homem do campo que sou desconhecido e que não tem importância. Ele passou a ser importante, ter a importância tão grande quanto de um grande produtor, que ele está realmente sendo reconhecido pelo Estado e pelas instituições financeiras como um braço, como um elemento fundamental nessa mudança do agronegócio no estado de Roraima. E isso é o que o estado de Roraima tem crescido nesse sentido. A gente tem buscado contribuir e eu acredito que a gente ainda vai escutar muito mais o agronegócio crescendo aqui no estado de Roraima. Muito bom que assim seja, então, né? Nós gostaríamos de agradecer sua presença aqui no seu podcast Agro e fique à vontade para algum outro complemento que você deseja. Eu agradeço a oportunidade. Como eu falei no início, esse aqui é um canal que todo produtor tem que estar assistindo, todo produtor tem que estar antenado. Esse tipo de informação que eu estou dando aqui é uma informação que deveria ser pública, que deveria ser de conhecimento de todo mundo e que às vezes essa informação ela não é bem difundida e vocês estão sendo esse instrumento. Então, o que eu recomendo é que todas as pessoas que estejam envolvidas nisso participem desse canal, que não deixa de ser um canal de comunicação, para que eles fiquem atualizados, fiquem as tendências das pessoas que vêm aqui para contribuir, porque certamente quem vem para cá é porque quer ver o agro a cada dia melhor. Então, agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Viu? Nós que agradecemos e nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro.